Olá, tudo bem com você? Que bom que você chegou. A gente vai começar um assunto hoje aqui no Aqui Pode, muito especial. Viral. Aquele assunto que está em alta na moda e que tem muita gente confusa com isso. A gente vai falar de TDAH. Uma condição que eu tenho e eu não vivo isso sozinha. Mas para não falar isso sozinha, eu convidei uma pessoa muito especial para falar disso comigo hoje. Ivone, se apresente. Oi, Ana, tudo bem? Bom dia. Bom Bom dia. dia, tudo bem? Tudo bem? Eu sou Ivone, psicóloga. Acho que você bem sabe, né? Uhum. Ivone, é porque a gente se conhece em outros carnavais, pensemos assim. Sou Ivone, psicóloga, atendo quem precisa. Costumo falar assim, eu não atendo os bichos porque eles agem muito por instinto, né? Mas já está precisando bastante, digamos assim. Mas eu atendo todas as pessoas que precisam, as crianças, os adultos, os casais. Tenho a formação em psicologia há muitos anos e me especializei com a psicopedagogia, com a neuropsicologia, o atendimento a casais e tudo aquilo que precisa também, o estudo ele é contínuo, sempre. Fantástica, suspeita eu de falar de Ivone, porque ela também é minha psicóloga. E já de anos que a gente está juntas, foi uma pessoa que me ajudou muito, muito a virar uma chave na minha vida, exatamente por causa do TDAH. Ivone, a gente está nessa fase viral, né? Todo mundo está achando, está se identificando com os sintomas, com algumas características do TDAH. E aí tá virando aquela confusão de pensar que todo mundo tem. Tá, existem alguns graus, não é isso? Mas e aí, Ivone, como que uma pessoa pode começar a identificar que ela pode ter e o que que ela deve fazer, como que ela procura para ter esse diagnóstico ou entender o que acontece com ela? Bem, Ana, a gente pode começar muito. Vamos começar da primeira turma, digamos assim, né? Se a gente começa com criança, por exemplo, a gente vai perceber que, por exemplo, eu costumo dizer que a escola é um bom local de verificar como a criança vive, né? Como ela se comporta fora de um meio, digamos assim. É onde cai na vida. Pensemos assim, né? E aí a própria escola ali, por exemplo, a escola ou outro local de convívio social ali, vai falar assim: "Nossa, isso aqui precisa observar", ou então pode-se estimular um pouco mais aquela outra capacidade, talvez, cognitiva, digamos assim, comportamental. "Olha, esse comportamento não está legal. Olha, está com um pouquinho de atraso aqui, essa criança não fala, como assim? Está num ciclo, num estágio que já podia estar falando um pouco mais, já é falante, né, já é falante, já brinca, já é altamente estimulada, e não, e a criança de repente ela está ali parada, ou ela está pedindo para ser estimulada, ou ela está com algumas dificuldades, e, por exemplo, ali começa a se caindo numa percepção onde o meio pode estar ajudando, pode estar identificando, aí a gente para na parte do comportamento, né, pode estar chegando no meio onde esse comportamento parece que não está, pode ser melhor estimulado para o ciclo, para a idade e para já a capacidade da criança, ok. E aí vai esse desenvolvimento aí na vida. Eu acho que o mais importante eu sempre digo que não é bom a gente identificar, é que para-se muito também dentro da parte social, né. Chegou no social, chegou no convívio, chegou no relacional, chegou no cultural, social com todos, aí vai ter pré-determinações, pré-comportamentos pré-definidos, pré-estabelecidos, deveria ser assim, e aí é onde que eu falo que a coisa começa a pegar, né, porque nem sempre de todas as pessoas, de toda a formação, de toda a estimulação, de um DNA também, um tiquinho lá do DNA, não vai ser assim. Então entra-se muito a parte e pega-se muito, pensemos assim, na parte onde somos seres bem individuais. É, cada um vai corresponder a essa condição de uma maneira mesmo. E é verdade também que ninguém vira TDAH, né, Ivone? A gente nasce com essa condição. E isso começa a aparecer na infância, não é isso? Por isso que você dividiu as turmas? E para as pessoas que estão Pode ou identificando. não, o adulto também, né, que pode vir a ver um comportamento que quando você falou, por exemplo: "Ah, isso é assim, foi percebido assim", aí a gente cai muito naquela parte de mas também tem o que lá fora se diz: "Ah, mas é assim, é um TDAH, mas isso é um TDAH". "Ó, mas está faltando atenção", "Ah, mas está muito estimulado", "Ah, mas está hiperativo". Então é claro que tem um externo também que de certa forma ele direciona, né, seja uma escola ou seja qualquer outro meio. Você não está com alguma dificuldade, ou você não precisa de uma ajuda, ou você não é TDAH ou outro transtorno, pensemos assim, né, ou até talvez uma síndrome, mas aí nesse caso é o transtorno mesmo, né. Então o meio de fora também. O meio de fora digamos que o meio às vezes ele é denunciador.
É verdade. Inclusive, eu tive um episódio assim com meu filho, que foi assim que eu encontrei você, né? Que eu sou hiperativa, e aí, por conta do meu comportamento agitado e acelerado demais, eu estava acelerando ele. E ainda Hum. tinha os estímulos, televisão, celular, e a correria do dia a dia. E aí, a escola começou a identificar um padrão nele como se ele fosse. E aí eles pediram para que a gente buscasse fontes e tudo mais, e eu ainda tive um episódio ruim de cair na mão de um profissional ruim antes, o que piorou bastante as coisas, até, graças a Deus, encontrar você. E aí você ter esclarecido várias situações, como por exemplo, que era o meu comportamento. E quando eu mudei o meu comportamento e eu parei de deixar com que isso influenciasse no dia a dia dele, ele desacelerou. Então essa aceleração era minha, eu estava acelerando ele, e não era dele. E quantas pessoas estão vivendo uma vida agitada e acelerada e por conta disso estão se identificando com a questão do TDAH? Porque sintomas do TDAH, né, os mais conhecidos são a memória, né, como se todos nós fôssemos apenas desmemoriados. Uhum. A A gente tem desatenção, né? isso, a gente tem essa questão também eh, da confusão, né, de se perder nas próprias palavras, porque a gente é muito acelerado mentalmente Uhum. falando, É, e às eu falo vezes que o se perde. cérebro não acompanha a respiração, né, não acompanha o processamento cerebral. Ok. E aí, Ivone, a pessoa está num raciocínio, atropela aquele raciocínio para poder chegar em outro. Eu, por exemplo, às vezes eu tô falando uma coisa, mas eu já tô num raciocínio lá na frente. E tem uma coisa que eu estava comentando, inclusive, com uma amiga ontem, que a gente vai contar uma história e a gente quer explicar o porquê de cada coisa e de cada pessoa. Então a gente às vezes não consegue concluir uma conversa, porque eu vou começar a contar uma história sobre fulano, mas deixa eu te explicar primeiro quem é fulano. Fulano é essa pessoa que faz isso, que faz isso, que faz isso, que faz E isso. abre um monte de caixinhas. E aí, na hora que você vê, você já se perde dentro da conversa, de não sabe nem para onde você foi. Ivone, como que uma pessoa que tem TDAH pode se formar um pouco mais objetiva nas suas ideias para se compreender e também para ser mais compreendido? Ajuda muito, né, Ana, a gente pensar assim: onde eu tenho que ser mais objetiva? Ou por quê, né? Onde, o porquê, qual que é o foco? Não, agora eu tenho que concentrar aqui. Não, peraí. Aí o exemplo que você deu bacana, né? Na hora ali vocês, eu falei caixinha, porque vocês estão abrindo um monte de conexões cerebrais, ramificações cerebrais, né? Imaginamos lá o cérebro lá como estrelinhas, né? E as conexões cerebrais, e imagina eu mesmo colocar uma ordem nisso, né? E falar, não, mas peraí. Aí é muito simples, às vezes levar até para o lado mais natural de que somos, Ana, ajuda muito. No famoso, não é pecado nenhum, pensemos assim, né? Não, peraí, deixa eu lembrar de uma coisa aqui. Onde que eu parei mesmo? Peraí. O ser humano, pensemos assim, o cérebro, ele é, digamos assim, ele é expansivo, ele é desatento por natureza. Então, quando a gente já fala assim, mas o cérebro é desatento por natureza. Por quê? E exatamente porque você tem todos os estímulos, você tem uma grande capacidade cognitiva, né? Que você vai pegar, digamos assim, vai pegar toda a sua capacidade, os seus organismos, as suas capacidades, a sua audição, os seus sentidos, né? Sua audição, sua percepção, tudo isso, sua visão. Só que vai ajustar e vai organizar tudo isso aqui. Então, se o cérebro ele é naturalmente, pensemos assim, ele já é desatento, né? Certa vez eu estava lendo uma matéria que de vez em quando eu tenho lá vários materiais que eu já vou dividindo com os pacientes, às vezes, porque eu falo assim, lê isso aqui, ou então lê aquilo, ou então, porque nós vamos todos juntos, vamos estudando o que é novo para todo mundo, vamos dizer assim, as partes até daquilo que até hoje não se sabe, determinadas funcionalidades para que ela existe. Então ainda tem novidades, estudos não param em relação às capacidades, digamos assim, neurais do ser humano, né? E ainda tem a plasticidade, que vai se transformando, né? Imagina a geração de hoje, transformada completamente por uma hiperconectividade. Pensemos assim, provavelmente ela já tem outra ramificação, outra formação cerebral hoje. Então é normal, pensemos assim, a gente tentar ao máximo se organizar em meio ao momento, em meio à situação, em meio ao que eu sou hoje, em meio a um boom de informações. E ainda tem outras questões, né? Por exemplo, quando você pega, aí a gente pode falar um pouquinho, sequela de Covid, sequelas de momentos de irritabilidade, de estresse, de aceleração, Falta de de sono. medo, falta de sono, crises financeiras, enchentes,
conflitos, pensemos assim, em guerras, a gente Misericórdia. ainda vai jogar tudo isso ainda numa caixa do, pô, eu tenho que acrescentar tudo isso, mas eu tenho que centrar, mas eu tenho que focar, mas eu tenho que organizar e eu ainda tenho que ser perfeito e eu ainda tenho que não ter sequelas disso. Tá, então voltamos para aquela parte anterior. Se o cérebro humano, por natureza, ele já é desatento, né? Aí, detalhe aqui que eu vou voltar que eu lembrei, daquela parte que às vezes eu divido esse texto, que é um texto um texto de uma folha, uma lauda, mas é um parágrafo que eu falo assim, lê esse um parágrafo, pronto, agora deu, tá bom. E nesse parágrafo, esse texto, ele vende na internet um antolho, né? Que é aquele que existe até no cavalo mesmo, ele vende um antolho, para ser humano. E principalmente para essa geração agora, onde você vê uma sala cheia de vídeos, computadores e geração, vamos dizer assim, neurodiversa, hiperconectada e toda, e ela está lá e um monte de menininho trabalhando lá com antolho. E tudo bem, porque se eu tiro aquilo ali, eu me disperso naturalmente, eu ouço, eu vejo, eu escuto, alguma coisa interessante me tira a atenção rapidamente. Ah, mas é porque eu sou TDAH. Eu costumo dizer que eu aproveito muito essa parte para dizer assim: ah, tá, então você é atento, dinâmico, está atento a tudo o tempo todo, você é hiperconectado, você está cheio de informações, você naturalmente vai ter uma dificuldade de reter determinadas memórias. Né? Vamos separar o TDAH, vamos pensar assim, vamos separar o TDAH. O transtorno déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. Aí eu jogo lá no déficit, né, no TDA, eu jogo a falta de atenção, o déficit, né, que é o desatento. E eu jogo no hiperativo o estressado também, o eufórico, o dinâmico, o ativo, o sem limite, né, que criança é muito comum começar lá com, vamos colocar um limitezinho aqui, né, porque senão dá-lhe Espiridona, Ritalina, dá-lhe muita medicação para ver se entra no módulo zumbi, no mínimo para verificar se o professor consegue dar aula, né, gente? Então, ou então papai e mamãe falam alguma coisa, senta aí faz assim com a adrenalina toda do corpo, né? Legal. E então, do TDAH, quando a gente pega muito desse o lado de cá, vamos dizer assim, né, que é do hiperativo, que juntando com o desatento vai dar o conectado, né, vai dar os dois juntos, por causa do hiperativo, do sem limite, do estressado, do irritado, do desatento, do desatento é lógico, do que está cheio de informações, inclusive, né, ele vai atrapalhar muito a atenção. Vai gerar muita desatenção, vai gerar muita falta de foco, dificuldade de processar, dificuldade de buscar. Você deu um exemplo de uma turma de amigos. Tem lugar melhor que um encontro de amigos para ser TDAH? Bom, né? Pra... no meio artístico Peraí, você vai achar esqueci, um lembrei. peso, inclusive, de tanto. Você falou uma coisa, Ivone, que eu acho importante, e assim, eu gostaria de entender um pouco mais. O que é neurodiverso? Olha, vamos dizer que o neurodiverso, o neuroatípico, né? O neurodiverso, você joga só as duas palavras e separa. É um sistema neural diverso. E estamos cada vez mais diversos. Diversidade está aí, gente. Olha, aí a gente abre ela para vários leques, né? Coloquemos assim um leque. Então, a neurodiversidade, o hiperconectado, o neuroativo, uma pessoa muito ativa. O neurodiverso são vários neurônios e ramificações de diversidade. Então, uma criança, por exemplo, neurodiversa, a gente trabalha muito aí, vamos trabalhar do outro lado. O que eu vou trabalhar? Olha, tem que trabalhar uma psicoeducação, por exemplo, menos conectividade às vezes. O que eu trabalho? Concentramento e com foco, com a organização. Aí entra a famosa, desde pequenininho, um pouquinho de organização. Né? Vamos dar um exemplo, vamos contar um caso aqui simples, né? Tem uma mãe que fala para mim assim, nossa, tá, eu cheguei até a contar para a Ana, sabe, gente, antes aqui do estúdio, que, por que não, né? Acho que para a mãe é tranquilo isso. A mãe chegou no consultório como uma Barbie estranha, né? Que aquela com o cabelo todo assim, e falou, meu Deus, e a criança tão novinha, tão pequenininha, que era para estar só muito brincando mesmo. Mas ela já está bem neurodiversa, ela está extremamente estimulada, pensemos assim. E aí o que me chamou mais atenção é que a mãe fala, né, olha, tem em casa uma cama elástica, piscina de bolinha. Tudo aquilo que desde pequeno eu falo assim, gente, até isso a gente pode considerar para essa geração neurodiversa mais estimulada. Por exemplo, muito mais estimulada que outras, muito mais estimuladas que outras gerações. É como qualquer parquinho, tudo está ali para entreter, para estimular. Então, uma criança, esse exemplo, né? Então, uma criança que está desde pequenininha, vamos imaginar, numa cama elástica,
Uma cama elástica. O que que acontece com ela? Eu costumo até dar esse exemplo às vezes, né? O cérebro está lá dentro, aquela massa cinzenta está lá batendo, 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 altamente estimulada. Altamente, talvez em deslocamento, né? A gente fala da concussão, né? Que é um trauma cerebral, um trauma encefálico, que é a concussão, que é uma pancada violenta assim, e o indivíduo ele pode desenvolver uma concussão. Então, por exemplo, esse caso específico, talvez mais tarde eu não consigo parar, eu não consigo desacelerar, eu não consigo desestressar. E aí o que que acontece? Eu vou ter mais dificuldade de concentrar, porque eu mesmo não consigo parar. Então, essa parte atrás, digamos assim, do neurodiverso, aí a gente pode abrir um pouco mais também. Uma criança que desde cedo ele tem mais estimulação, que seja com outras línguas, mais brincadeira, outras línguas, desde pequeno sendo criado um pouco mais, às vezes até mais como um adulto mesmo. Olha, agora você vai ler Da Vinci, agora você vai ler a história de Picasso, agora vem cá pintar, né, o último atual Papa do momento, e explica-se tudo. Vamos pensar assim, vou dar outro exemplo também, né? Uma criança que com 2 anos e meio, a escola, no meio da escola, fala: agora você vai levar para papai e mamãe descobrir qual a história do seu nome. Para pensar isso, a capacidade maior cognitiva de pensamento com racionalidade vem com 7, 8 anos para mais, e olhe lá, depende da cultura local, da estimulação, dos pais, de tudo aquilo que a gente falou que tem criança que teve, da alimentação, né, de uma formação em relação à saúde, também ao organismo, que é o que conta, né? Então vamos dizer, vai depender de tudo isso. Então, vai depender muito. Então, ela pode ser mais ou menos neurodiversa, ela pode ter tido mais ou menos estimulação, mais abertura, as caixinhas que você falou. Eu estou conversando com minhas amigas, cada hora eu abro uma caixinha. Então, neurodiversa. Você tem uma diversidade de possibilidades, de percepções, de histórias, de conexões, de potências, de saberes, né, de conhecimento, de informação, que está aí muito hoje, né? Muita informação na hiperconectividade, muita informação. Informação só gera informação, não gera conhecimento, não gera Verdade. pensamento racional e conhecimento. Então, é uma neurodiversidade, né, de todas as Acredito que os formas, pais diversos. colocam essas atividades estimuladoras, por exemplo, a corrida, o pula-pula, na Uhum. intenção de que o filho gaste energia, né. Mas E e aí ter, brincar e ser feliz também, tá? Porque eu quero minha criança feliz, lembra? sim, é Tá. importante, óbvio. Mas existem, assim, é uma coisa que a gente já conversa muito, e a gente sempre fala, e eu vou falar com vocês também, vou dividir com vocês, é que é preciso um equilíbrio, sabe. Ter filhos, criar pessoas, educar pessoas dá trabalho, né, Ivone, a gente sempre Muito. fala isso. Não tem muito como fugir. Então, e precisa ter esse equilíbrio. A questão do TDAH são processos e organização. A gente precisa de uma atividade que é a que a gente quer mais fugir dela, que é o centramento, a concentração, Foco, né? fazer uma coisa de cada vez. É porque, de fato, a energia está tão agitada dentro da mente, são tantos pensamentos, é tanto estímulo, a mente está, é como se você corresse 200 km/h e quisesse parar imediatamente. É impossível. Na hora que tiver que parar, né? Eu sempre brinco que eu tenho uma dificuldade de parar a minha fala. E às vezes a minha intenção não é, não deixar com que o outro fale. Então eu sempre comunico com as pessoas que convivem comigo: "Olha, às vezes eu posso estar falando e você quer falar, e eu demoro a parar. Mas tipo assim, não fica chateado comigo e tenta falar também, que eu vou parar. A minha dificuldade é parar imediatamente, porque o meu raciocínio às vezes está 200 por hora, e eu tô falando, 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 então lá na frente, aí a pessoa começa a falar, aí eu detecto, eu tenho que parar de falar, a pessoa tá falando, só que eu não consegui parar ainda. E aí, aos poucos eu vou desacelerando o raciocínio e isso vai tomando a minha fala. E a mesma coisa às vezes no tiro. Por exemplo, a pessoa está falando uma coisa que puxou, deu um estímulo em mim de um raciocínio, de uma coisa, e eu reajo, porque a gente tem uma tendência a ser impulsivos. A gente trabalha, e eu trabalhei muito isso, para não deixar com que isso me domine, mas ele existe, esse estímulo existe e às vezes acontece. Não predomina mais, mas ele existe, e eu tenho que lidar com ele todos os dias, o tempo todo. E aí acontece, às vezes, a gente dá um gatilho de, ai, não sei o quê, e aí a gente dá uma acelerada no carro. E aí depois volta a conscientização de: "Não, espera aí, não é minha vez, não é o momento". Mas é um exercício diário. E eu já me mapeando, conhecendo algumas coisas que me estimulam, talvez ajude vocês, como fone de ouvido, celular, rede social, televisão, são coisas que estimulam e aceleram mais a Uhum. gente. Então toda vez que eu tô com dificuldade Propositadamente, aquilo ali, né?
Vai Toda, ficar ali. toda vez que eu vou dormir, que eu não consigo dormir, que eu não consigo conversar sem parar de falar, eu sei que eu tô hiperestimulando. E eu sei que também não vai parar naquela hora. É um exercício que eu vou ter que adotar de voltar a ler um livro, não ler meu celular, porque isso me ajuda a desacelerar e concentração. Eu vou precisar diminuir o uso do fone, diminuir o uso das telas, e aí, consequentemente, eu consigo dominar mais esses estímulos, que são algumas das minhas abordagens. Mas o que mais que as pessoas podem fazer, Ivone, para poder desacelerar? Muito importante, Ana, eu penso que é começar por aí. Um bom processo de quem que eu sou, do que eu dou conta, o que eu não dou conta, como é que eu fui formado, né, já que nós falamos aqui de programação, a gente começou lá atrás para falar que depende muito também de um aculturamento, de uma formação, de uma estimulação, de uma não estimulação, né, se não fui estimulado, eu costumo falar que vai ter aquele que também vai precisar de mais input, vai precisar de algumas anos na vida dele, né, para ajudar, para passar um plug assim, injetar ali uma energiazinha, tipo tomada de carro elétrico, e agora vai. E assim é que eu penso muito que nas relações humanas, né, se temos esse biopsicossocial e nesse social, nós vamos nos conectando também para conectarmos o que nós temos de melhor para oferecer e o de pior para verificar o que pode ser feito para melhorar. Então, eu penso que o primeiro passo seria esse que você está falando, que você acabou de falar, que, olha, eu estou me descobrindo, eu me descobri, eu acho que eu funciono melhor assim, e isso para mim funciona, até mesmo porque talvez o que funcione para você não vai funcionar para o outro. Né? Não adianta, às vezes, eu dar uma sugestão lá, esse exemplo mínimo que eu dei, né? Lê isso aqui. Ah, mas eu não gosto de ler. Ah, mas eu não quero ler. Ah, mas eu estou tão desorientado, às vezes, que às vezes eu até vejo. Leu? Não, não li. Então, não li, não pesquisei, não trabalhei. Ou então, eu estou tão ainda desorganizado, numa primeira etapa que talvez você já tenha passado, que é como montar um trabalho. Talvez uma pessoa mais organizada, mais atenta, menos agitada, menos estressada, ela vai fazer um trabalho bonitinho, né? Ela já teve mais apoio, mais assessoria, mais formação, uma pessoa calma que ajudou. Calma, meu amor, tudo bem, não tem pressa. Não é à toa que eu não deixo de falar com criança, né? A palavra paciência é para se encher um pote, né? Tem o pote do amor, o pote do afeto, né? O pote do amor, tem o pote, tem vários potes. Eu falo que para criança e adolescência, né? Que os ciclos às vezes ainda vão melhorando, piorando, dependendo do que é feito lá atrás, esse pote ele tem que ser muito, vamos dizer assim, bem cheio, né? Então, o primeiro passo eu falo é muito esse, gente. Na dúvida, coelhinho de Alice, né? Na dúvida, vai para qualquer caminho e faça do jeito que o coração manda. Antes disso, aí a boa orientação é sempre essa, gente, procura ajuda, procura ajuda. Eu falo que o mundo é um espelho, né? O mundo está sempre, é um bate e volta o tempo todo, que seja as pessoas falarem para a criança, não, essa criança não está falando ainda, já está com 4 anos, não está falando, os pais têm que ficarem atentas, porque se eu não desenvolvo, um exemplo, né? Se eu não desenvolvo aquele órgão ali, se eu não estimulo ele vai atrofiar. E aí eu vou ter mais dificuldade de falar, eu vou precisar de um fono depois, porque a língua começa a travar. Então, eu tenho que fazer, inclusive, algumas coisas dentro daquele estágio de desenvolvimento normal, porque nós temos um estágio de desenvolvimento que ele vai casar a genética com o biológico, vai casar com tudo. Então, aquilo ali, por isso, aí o ser humano estuda muito para quê? Para desenvolver, para estimular, para saber o fazer, né? Saber fazer. Beleza. Depois de algum tempo, aí vai ter ajuda ali que seja dos pais, né? Que seja orientação escolar, de todas as mãos, tá. E um adulto que vai lá, até a adolescência lá continua com a ajuda de terceiros e tudo. E aí é para a vida toda. Para a vida toda eu posso ir melhorando. E eu descobrindo quem eu sou, o que pode ser legal, o que é bom para mim, o que funciona para mim, para alguns funcionam. Essa geração, por exemplo, que começa a desenvolver muito trabalho noturno, porque está nas redes, ou porque é ali que está o maior engajamento, a maior fonte do seu trabalho, ou porque trabalha em outros países que está muito comum, e lá vai ter o outro horário. Então, dorme de dia, faz uma programação de dia, que ela é mais caseira, e faz uma programação, às vezes, de trabalho e estudo. Ela já começa a funcionar diferente. E diferente do que não adianta o outro falar, o pai e mãe brigar e falar, não, mas você tem que
funciona assim, você tem que acordar a tal hora e seguir lá uma rotina, né? Não vai adiantar para ele, porque ele já está formando também até um biológico que melhor se adeque à sua condição, à sua nova carreira, a carreira nova de novas carreiras, novas exigências, pensemos assim, né? Novas estimulações, né? Hoje a gente está vendo muito a geração que estimula mais uma parte, a outra vai ficando atrofiada. Então, eu não vou aprender muito uma coisa, mas aí vê, Ana, que aí, na verdade, tudo muda o tempo todo. Verdade. A vida, Aí eu ela é tenho que dinâmica, né? verificar a melhor forma que funciona para mim com tudo que muda e eu em relação àquilo que eu tenho que também trabalhar com o externo. Então, minha sugestão é essa: procura ajuda, procura orientação, tire as suas dúvidas, leia bastante, converse com as pessoas e tente buscar o que dentro do que é para você, do senso comum, vai ter que ter outro lado também, né? O que é relacional. O que melhor funciona Até para porque, essa pessoa. Ivone, são etapas, né, a gente tem, tá, os graus, tá, tem grau leve, médio, muito Uhum. alto e tudo mais do TDAH, mas quando a gente começa a entender, primeiro, o que que é, como eu me comporto, o que que me afeta, porque cada um, por mais que eles possam ter até o mesmo grau, eles têm maneiras diferentes. A gente estava conversando sobre isso, todo TDAH ele tem um vício. Ele tem um vício, ele tem um desequilíbrio, ele tem essa coisa da falta de limite. Então ele, como ele está sempre nessa oscilação, ele tem um desequilíbrio. E aí, isso pode ser afetado no excesso na alimentação, alimentos calóricos, muito açúcar, gordurosos, na ingestão de álcool, até na adrenalina. Porque também são fontes de dopamina, né? Que a gente tem baixa. Não é isso, Ivone? Os hormônios, né? Estão também ali, de certa forma, fervilhando também. A parte hormonal caminha junto. A questão é essa, que acaba sendo muito complexa, e principalmente quando as pessoas falam, né? Não existe um diagnóstico preciso. É muito difícil fechar um diagnóstico. São vários comportamentos, com várias emoções, com várias formas de pensar ou investigativo para se fechar um diagnóstico, né? Na avaliação neuropsicológica, por exemplo, né? Tem uma entrevista de pais, tem uma entrevista, no caso da criança, no caso do adulto também, uma anamnese profunda. Aí vem a parte comportamental, vamos dar um exemplo, né? Uma pessoa que vira para mim, aí tem várias questões, né, gente? Tem, por exemplo, a pessoa que tem um consumo de drogas, pensemos assim, ou que sejam as drogas, que sejam uma medicação, ou outras também. Ele Ilícitas. vai ter uma dificuldade, ou ele vai ter uma formação também ali, ou já vai ter um déficit que talvez ele possa ser reversível ou irreversível. Então, isso não vai poder deixar de desconsiderar, né? Uma desatenção, porque, e depois eu caso com vamos dizer assim, com uma ressonância com o médico, com o neuro lá, casa-se com realmente uma dificuldade ali. Uma terceira idade lá na frente, né, que vai ter uma demência que vai chegando e vai ficar um tanto quanto desatento. É muito comum, o pessoal hoje em dia até nessa idade, né? A vovó está com TDAH, mas TDAH a vovó tem? Fala, pode ter. Inclusive, aquelas propositadamente que a gente fala que é engraçado, né? De que algumas partes do Alzheimer, né? Não só por si só. Eu adoro aquelas que falam assim, mas eu só não escuto o que eu quero e eu só não escuto quando eu não quero. Ótimo, TDAH de caso pensado, uma desatenção de caso pensado, principalmente quando o neto quer uma coisa, eu berro, eu tenho que olhar o neto, eu Hum? não estou ouvindo, então eu estou com uma demência aqui. Mas é claro, né, casos à parte, só situações. Então, na verdade, Ana, tudo vai depender muito, 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 muito. É verdade. E ainda tem essa questão de como que cada um se comporta e trata isso, né? Porque são muitos fatores. Inclusive, a gente estava conversando que você comentou sobre o coelhinho da Alice, que é um ansioso, né, típico, característico. E com relógio, né, que é o tempo. E a gente tem aí já as pessoas com TDAH e com ansiedade e as pessoas que não têm, mas estão dentro do quadro exatamente por conta dessa questão do coelhinho, né? O tempo tá passando. O tempo tá passando. Eu tenho que ter o carro, eu tenho que ter o emprego, eu tenho que ter a condição, eu tenho que estar casado, eu tenho que ter filho, eu tenho que ter viajado. Que agora, assim, graças a Deus, essa questão de ter que estar casado e ter que ter família já tá começando a se dissolver. Não é que não se deve, não é que é errado, mas essa obrigação de algo que não depende de um só,
carregou gerações e gerações frustradas, né? Então agora se descobriu que existem mais coisas a serem vividas. Então algumas pessoas querem descobrir o mundo, viajar, aí fica aquela coisa de eu tenho que viver, eu tenho que viver, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Aí trabalha em excesso, não dorme porque fica pensando em milhões de coisas na cabeça, aí fica ansioso porque ainda não Como para a conseguiu máquina, né? não conseguiu cumprir com essa meta, não conseguiu alcançar aquilo, e aí começa a vir todos os sintomas, né? Aí eu não durmo, aí eu como mal, aí eu bebo muito, aí eu vou justificando as coisas que eu faço com prazer aqui, com uma coisa ali, excesso de trabalho, aí eu começo a ter os efeitos colaterais. Cansaço, confusão mental, memória, né, falha. Uhum, E aí eu ela vai começo a me falhar. identificar agora com o TDAH, mas antes eu não tinha esse problema. Agora eu acho que eu tenho. Eu tenho um TDAH por causa disso? A gente pode levar em consideração que tudo aquilo que não trato, eu não aprendo, ela vai crescer. Então pode ir crescendo. E sempre vai ser ou vai chegar o momento aonde que a gente costuma dizer que se não vai por bem, vai pelo mal, né, vamos dizer assim, que nossa, eu preciso tratar isso, porque agora eu esqueci uma coisa séria, eu esqueci uma criança dentro do carro, Meu Deus, né, eu esqueci uma verdade. criança dentro do carro, eu esqueci o carro ligado, né, eu esqueci o celular na geladeira. Pode ser perigoso. Eu sou uma pessoa TDAH perigosa. Eu já fiz várias coisas que me assustaram. Tudo bem, o telefone na geladeira tá ok. Já fiz algumas vezes. Esqueci e ficava procurando pela Propositadamente, casa. tá, gente? Nossa, ir na manicure e só perceber que eu fui com o chinelo errado na hora de ir embora. Quando eu fui calçar. A blusa, né, virada aqui do lado. Pegar o ônibus errado diversas vezes. Corri um quarteirão inteiro para pegar o Uber errado. Esse episódio, Ivone, um amigo meu tinha me convidado para uma festa. Falou, eu vou enviar o carro para te buscar. Fica atento, ele está a 7 minutos. E é claro que eu me distraí em 7 minutos, óbvio. E aí eu fui me maquiar, e fui fazer não sei o quê. Quando eu vi, já tinham passado 12 do 7 que ele tinha me avisado. Eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, o Uber foi embora. Ele já tinha me mandado mensagem, me avisado. E ele falou, o carro tá na porta. É um carro sedã preto. Quando eu desci e vi o carro, tinham 2 idênticos parados um lado a lado e os motoristas estavam conversando. Pensei, nossa, graças a Deus, não foi embora, dá tempo. É o meu, né? Desci correndo, com medo de cair, de salto naquela escada, aquela coisa toda atrapalhada. Abri a porta, um carro arrancou e foi embora, um quarteirão, e parou no sinal. Eu falei, meu Deus, meu carro foi embora. E saí correndo. Correndo, correndo, cheguei no carro, abri a porta, entrei e falei, nossa, moço, quase que você vai embora assim. Ele olhou pra trás e falou, moça, eu acho que o seu carro é o lá de trás. Ele estava parado na porta da minha casa Que me foi? esperando. E eu tinha corrido atrás do carro errado. Eu, envergonhada, me saio do carro, sem graça. Volto andando, pensando, o motorista me viu correr, entrar no outro carro. Quando eu vou chegando perto, tinha um amigo atrás, em pé, esperando outra amiga minha que ia sair, que a gente morava junto, ele estava esperando ela, me viu correr. Eu toda sem graça, que eu não queria ter sido vista por ninguém, vou entrar no carro, bato a cabeça na porta. Tá, tchau, tchau, querendo Uma desaparecer. confusão. Entro no carro e falo, moço, eu acabei de correr atrás do carro errado. Eu acabo rindo de todas as minhas atrapalhadas, sempre. Isso é bom, isso é E, bom. não, pelo amor de Deus, Ivone, são tantos Levar, né? que se eu for ficar me culpando e martirizando, eu vou ser a pessoa mais frustrada do mundo. E cá entre nós. As pessoas com essa condição ficam frustradas. Por quê? É trabalho. São coisas que a gente quer fazer e muitas vezes a gente não acaba, não termina. O estímulo é tanto que até para poder Uhum. arrumar uma casa, que seria normal, um quarto, um armário, que seja, a gente consegue inventar 1000 coisas dentro da coisa que a gente vai fazer. E aí a gente vai sendo assolado por esse sentimento, vai crescendo sem tratamento, sem nenhuma perspectiva, vai sem saber, vai levando com a barriga, né? Ah, eu tenho esse problema, mas uma hora vai resolver. Ah, não, é assim, mas foi por causa disso, por causa daquilo, e não vai tratando. E aí chega na fase adulta e tem aquele mito, né, de que o TDAH nunca vai dar certo na vida. Como que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que estão com esse sentimento de frustração, que estão começando a acreditar que porque elas têm TDAH, é certeza de tempo perdido, é certeza de futuro perdido? Ou o famoso que eu, hoje em dia, eu leio e me preocupo, sabe? Vou falar uma coisa aqui, sabe? Mas eu falei, o famoso falei. Indústria farmacêutica, por exemplo. Eu fico olhando hoje a rotulação das medicações, quando você lê qualquer bula de qualquer medicação, diga-se de passagem. Tudo você vai ler a primeira frase, porque aquilo ali é um caso montado, formado, nem sei se é da indústria farmacêutica, eu penso até de quem Padronizado, né? programou aquilo ali.
Isso não tem cura para a vida toda, isso não tem cura para a vida toda. A primeira coisa que você lê, antes da dosagem, do efeito colateral, de para que serve, né? Isso não tem cura para a vida toda. Eu penso que isso até na cabeça das pessoas, pensemos assim, já é para eu deixar eu mais eufórico, eu mais preocupado, eu mais, você falou de coelhinho de novo, ai meu Deus. Então, Ana, eu acho que até o momento a gente falasse uma coisa que eu acho muito importante. A primeira, vou na medicação, na hora da maquiagem da pessoa, por exemplo, que como ela disse, fiquei despirocada, fiquei desorientada, perdi o Uber e saí, talvez saiu com a sandália na mão, a bolsa, passando batom, que a gente fala. É, aí está uma parte onde o ser humano, por essa diversidade, por essa neurodiversidade, por essa possibilidade que falamos, né, o cérebro é um cérebro desatento por natureza, ele foi criando e criou-se as possibilidades de ir se organizando e organizando-se em tanto potencial, em tanta possibilidade, em tanto estímulo, em tanta potência do ser humano, que eu não canso de falar. Ser humano é uma máquina fantástica, né? A máquina humana, ela é fantástica. E como que eu uso o máximo disso? Costumo sempre dizer lá no topo da cadeia, né, gente? Pois é, então a gente tem que aproveitar disso também. Então, como eu posso me organizar ao máximo, ou tentar? Aí é onde entra a parte da organização. Assim como na mesma proporção entre o grande problema, né, a palavra que você citou hoje, por exemplo, da procrastinação. Temos essa geração muito mais ansiosa e procrastinadora, mas muito mais informada e muito mais tem que ser atenta, mas como é que eu vou ser atento com tanta coisa? Então, como é que eu vou aproveitar de tudo isso? E aí, o exemplo lá da hora da maquiagem. Eu uso um despertador, criado pelo homem, pensemos assim, né? Eu uso um despertador para ficar ali apitando, faltam 10 minutos, aí, reloginho lá, né? Tá lá o coelhinho com o reloginho. Falta tantos minutos, carta chegando, nossa, tá na hora. Então eu coloco ali um apito, eu coloco um bilhetinho, eu coloco, o amiga, me ajuda aí, tá? Vamos controlar o horário. Tá, você me liga quando o carta estiver chegando? Né, que seja assim, tá bom, vou ter que avisar, né? Por que não? É que eu sou um pouquinho desatenta, eu sou meio Doris, né? Eu sou meio. Então me ajuda um pouquinho. Então, o ser humano mesmo, pensemos assim, desde os primeiros tempos, digamos assim, já foi criando tudo aquilo para facilitar a nossa vida. Nós fomos criando, né? Então é uma agenda, é um post-it, é um celular. Todo celular hoje tem tudo, tem apito, tem relógio, tem calendário, tem tudo. Você pode escolher até a música. E aí nós vamos usando também as ferramentas que vão sendo criadas, né, para que nós aproveitemos ao máximo a nossa potência, as possibilidades, a diversidade, o tempo e como que eu trabalho com o tempo em relação a isso. E aí você deu um exemplo que vale a pena citar, que ainda tem o externo, que está sempre botando pilha, que está empurrando, que está falando, e que está, às vezes, até te botando nessa aceleração, mas não dá, mas isso, mas aquilo. Aí vamos lá para uma mãe que está ensinando o filho a fazer dever. E sem tempo, porque ela também está nessa vida aí. Porque tem que ir para academia, porque tem que trabalhar, porque tem que entregar um projeto, porque quero ver aquela matéria. E ela, com tudo aquilo ali, eu tenho simplesmente ajudar a criancinha a fazer dever. E tem que ter muita paciência para fazer dever. Por favor, gente. E aí, como é que vai ser? Normalmente não termina bem isso, né? Mas normalmente não termina muito bem isso, né? Aí vai ser a criança aqui, mas ela tem TDAH, mas ela está altamente estimulada mesmo, né? Então, na verdade, é muito disso, né? Como que eu me organizo em relação a isso e quais as ferramentas que eu posso ter para que eu me organizo e ainda relaxo e ainda faço lá o yoga, tai chi chuan, meditação, qualquer coisa para ainda descansar a mente. Você falou da hora de dormir, da insônia, da fadiga, do estresse, né? E tudo isso não ajuda, porque eu não descanso, sono é extremamente importante. Eu não descanso para fazer uma limpeza, para organizar as ideias, para Desacelera. isso, para fazer. Você falou também que eu cito muito o motor quente, né? O hiperativo, que também às vezes está no nível de estresse, de euforia, de irritabilidade, ele é aquele que ele motor esquentado. Não encosta a mão, não, ele vai queimar. Então, todas os grandes hormônios, adrenalina, noradrenalina, até a ocitocina, que não deveria ser prejudicada, né, maravilhosa do amor, vai estar sempre em altas rotações. E aí nós temos as doenças, as causas mortis também, pensemos, né, que elas, e vai aumentar, aumenta-se cada vez mais, de acordo com a nossa qualidade e forma de viver. As doenças, elas vão aumentando também.
E uma das coisas que aí a gente falou lá de medicação, né, de isso não tem cura para a vida toda, vale a pena aqui pontuar uma parte muito importante, que eu acho que é muito importante, inclusive para os pais. Para mim, por exemplo, todos os estudos que eu tenho até hoje, ninguém nasce TDAH. E virar esse claro que eu vou nascer, vamos dar um exemplo, só um, tá? Um exemplo, uma mãe, por exemplo, que veio de um meio, estava num meio estressor até durante a gravidez, ou com um volume lá de uma certa medicação, alguma droga, ou irritada, ou com problemas, digamos assim, até se o parto é um fósseis, pensemos assim, né? Claro que a criança vai nascer, digamos assim, com uma estimulação maior, com mais, vamos dizer assim, hormônios, estressores ali, mas nada que com tratamento, com trabalhos, às vezes, se detectar de preferência nos primeiros anos, que são os mais importantes para o desenvolvimento, né, das fases da criança do desenvolvimento, eh, não vai melhorar. Não vai melhorar isso, e pode melhorar. Então a tendência é dizer assim: "Não, não nasce, também não precisa ser para a vida toda". É um transtorno, lembra? Então é importante a gente falar, eu uso muito esse termo, que é muito simples dos pais, na mesma hora que eu falo, os pais já ficam dá aquele alívio, né, que é o tal do: "Gente, a maioria das vezes é um transtorno, vamos tentar destransformar?". Aí a gente faz um grande trabalho, tanto é que tem tratamento, né, tem um tratamento para melhorar muito aquele quadro. Então vamos destransformar, e às vezes destransforma a própria formação do meio, destransforma um lar estressor. Você vai viajar com as pessoas, seja um adulto ou uma criança dentro do consultório, para descobrir um pouco mais daquela causa, que pode ser causa antiga, recente, atual, mas o cérebro lá está tudo misturado. Já gerou até pânico, talvez, né? Então, isso vai tirar atenção, isso eu vou ser desatento se eu estou pensando em outra coisa, eu estou preocupado com outra coisa, estressado com outra coisa. Uma pergunta, Ivone. Sim. Tudo bem. Então, digamos que é uma condição da história da pessoa. Mas e aí? Digamos que a gente já sabe disso, né? Uhum, Que tem alguns casos, algumas histórias, que depois de viver por tanto aquilo ali se torna uhum, uma coisa da vida. sim, Pode ser uma pessoa que vive num meio. e mais difícil de Sim. reverter. Ah, tem coisa que não vai mudar, Ivone. Não é nem porque a pessoa não quer, é porque é como que o cérebro funciona, aprendeu a funcionar. A gente faz reprogramações, ok. A gente faz uma nova organização. E eu acho que as pessoas melhoram muito, mudam muitas coisas. Mas tem coisas que elas vão ser arraigadas e eu acho que não muda. Tô errada? Olha, Ana, aí é ponto de vista, né? Porque eu não Quero deixo de ouvir. dizer, né? Se não acreditarmos em mudança, se não acreditarmos em melhora ou avanço, se não acreditarmos que, vamos dizer assim, tem uma frase que eu gosto muito de citar, né? Que ela é assim, né? A Terra vem evoluindo há bilhões de anos, e você? Para aí, né? Então, se não acreditarmos nessa plasticidade cerebral, que células nascem e morrem o tempo todo, que neurônios também, e que eu posso, inclusive, facilitar isso, ou eu posso regredir isso, vamos acreditar que realmente, mas não tem cura, não tem melhora, né? Que cura é uma palavra muito, às vezes assim também, né? O ser Porque eu humano ele é vejo muito, também o TDAH passar por certas coisas, preconceito e sim, falta de como quase tudo, né? paciência, porque a gente demanda paciência. O que que é muito frustrante? Às vezes a gente precisa executar coisas simples e a gente erra coisas pequenas, que é frustrante porque a gente não queria errar. A aceleração tá tanta que aí é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, às vezes, hoje o celular com esse corretor ortográfico, por muitas vezes substitui uma palavra e a pessoa tá lá, eu mesma, por exemplo, de redigindo um texto, fazendo uma coisa, e eu não passo para rever, porque não consegui desacelerar o cérebro. Na hora que eu vi, postei errado. Aí eu tô no Não trabalho, alguma conferiu, coisa. né? É difícil parar. Uhum. Você tá numa linha de raciocínio, eu tô criando um conteúdo, tô falando sobre determinado assunto, e aí eu tô puxando tudo que eu tenho no meu cérebro, as técnicas que eu tenho, a fonte de informação, então, a informação de maneira íntegra. Como que eu, por exemplo, eu quero atingir de maneira que eu possa emocionar, né? Por exemplo, eu sou atriz, então às vezes eu vou levar uma fala para um personagem, no momento do personagem, onde o personagem está no momento de dor, e ele vai precisar gerar uma certa comoção, e ele está com tudo isso programado. Pensar em pequenos detalhes às vezes é difícil. Às vezes não é porque é falta de perfeccionismo, é realmente porque são muitas demandas. E aí a gente falha. E aí vem aquela frustração de muitas pessoas, ou então,
né, de não aceitar esses erros, ou então outro porém também que o nossa senhora, que o TDAH passa, que é a euforia, que é o meu padrão, né, existem os que são mais, fechados, introspectivos, distraídos e os mais agitados, que é o meu caso por ter hiperatividade. Que é alto astral, é brincalhão, fala muito, espontâneo. E aí tem lugares das pessoas que elas detestam isso. As pessoas simplesmente não gostam. Eu já fui mandada embora porque a pessoa falou comigo: "Não, você é alegre demais. Às vezes a gente tá Incomoda, aqui né? e você Incomoda tá aqui o rindo, mal-humorado. falando, graças a Deus, eu adoro ser assim, porque eu vou te falar, a vida já traz muitos desafios. Se eu tiver que ficar para baixo porque as pessoas que estão ao meu redor não conseguem estar bem, o que que eu vou fazer do meu dia, né? Meu dia vai ser ruim porque o delas está sendo? Eu não prometo não. Enfim, Já diz o mas ditado, né? Não dá um bom dia quem não tem um bom dia para dar. muito bem, é sobre isso. E aí, eu vejo muitas pessoas passarem por isso e se sentirem excluídas, menosprezadas, exatamente por ter essa energia, por ser essa pessoa que se destaca, por ser essa pessoa que tá bem, que tá feliz, incomoda, por ser essa pessoa agitada, brincalhona, que fala muito. Eu sei que às vezes a gente fala muito e cansa mesmo, tá? Ter essa consciência é bom também, né? Vamos ser honestos. Medida, Vamos ser honestos, né? Tem hora medida. que a gente tá lá falando, 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 ninguém quer conversar esse tanto que a gente tá falando. Tá, mas aí até onde o TDAH pode se encontrar nessa situação, sobre se aceitar, sobre se entender, entender o seu lugar, entender quem é o público dele e quando que ele também precisa desacelerar por ele, se ele quer, né? Como que ele pode se encontrar nessa questão? É como você falou que se encontrou, né? Eu virei artista. E o artista, ele tem que improvisar, ele tem que arriscar, ele tem que falar, ele tem que entreter, ele tem que sorrir, ele para o público, para as pessoas e para a nossa toda a diversidade. Pensemos que aí vocês vão vendo como vai se encontrando também, às vezes, no TDAH, as carreiras, as profissões, o criativo, o artista, o comediante, né? Aquele que tem uma facilidade muito, o menos tímido, menos introvertido, né? O que tem a facilidade de pegar aqui, de fazer assim, né? O sensorial, o visceral. Então, assim, tanto carreiras como se fizer, por exemplo, o indivíduo vai e faz um teste de orientação vocacional, né, para estar lá na dúvida que você quando eu crescer, o que eu vou fazer na faculdade, ele faz um teste de orientação vocacional. Se ele coloca basicamente ali o que ele mais gosta, o que ele mais faz, o que ele provavelmente vai ter uma tendência, vai tendenciar para determinados cargos. Então a gente encontra muito também, tanto é que é como os pais, deixa a criança ser ela, ajuda ela um pouco mais, ajuda na organização, e o adulto também às vezes, né. O chefe está me chamando muita atenção que eu estou errando, mas o chefe: "Ah, mas eu sou TDAH". Tá, mas o chefe também está mandando uma informação de que eu preciso ser mais atento, de que eu preciso notar mais, de que eu preciso conferir. Você deu exemplo naquela hora, até eu falei assim: "Não conferiu, né?". Não conferi, mas eu não conferi na pressa, eu não conferi na euforia, e você citou a palavra euforia, eu não conferi na minha estimulação, ou eu não conferi naquela euforia que eu estava de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí a gente pode citar, né, estava falando com você, né, que por incrível que pareça, ontem, né, eu acordei vendo aquele filme que eu adoro, do De Niro, O Senhor Estagiário. Então, por exemplo, é um filme que eu falo assim: "Gente, tá aí um bom filme para a gente assistir", de vários, pensemos assim, TDAs, Hs, adultos, já, vamos dizer assim, 30, igual todo mundo fala, mas já tem 30 anos, não pode errar ou não pode isso. Por que que não pode? Quem colocou essa regra, né? Por que que não pode? Por que que eu não posso esquecer? Porque aí tem o desatento lá no carro, lá na hora que o pessoal está fugindo e o desatento está lá dentro do carro, mas está atento com a música, né, que é uma, inclusive do TDAH, é onde a gente vai vendo, separando as carreiras, pensemos assim, né, as carreiras daquele que já é mente mais livre, mente mais aberta, mente mais diversa, pelo mesmo motivo ela é um tanto quanto desatenta. E não dá para ser, às vezes, muito as mesmas coisas. Talvez esse hiperativo, ele tenha até uma boa racionalidade, por exemplo, ele seja muito bom nos cálculos, né, um bom calculista, um bom nas matemáticas, mas mesmo assim talvez ele fale assim: "Mas eu não quero isso, eu quero sair da caixinha, eu quero uma mente livre, eu quero criar, eu quero isso", mesmo que os pais às vezes falem, né: "Mas isso não dá dinheiro", mas não tem jeito, é um ajuste que vai acontecendo. Então eu falo que a própria carreira procura.
A própria condição, o próprio comportamento vai se encontrando aqui naqueles, vamos dizer assim, naqueles perfis que para o outro é errado, não está certo, mas lá vai estar certo, vai estar errado. Detalhe, até precisa. E você citou outra questão também, Ana, que é o quanto muito o meio externo influencia. Por isso que eu falo muito que ajuda muito essa parte do eu sou. Eu usar isso às vezes como álibi, né? Eu falar, não, mas eu sou TDAH. Ou o próprio pai às vezes, não, mas ele tem TDAH. Tá, mas e aí? Como se fosse uma muleta, uma É, é um justificativa. álibi mesmo, mas e aí? Vamos, é a mesma coisa do chefe, né? De repente o cara lá tem um cargo de chefia e ele tá errando uma coisa importante. Mas eu tenho TDAH, mas eu, então tá, você não pode estar aí, talvez mude de carreira, né? Mas você não pode mais errar, ou já errou a sua cota. Então você vai conferir antes, então ele vai criar um novo hábito. Aí a gente vai lá talvez para a psicoeducação, o controle, né? Ele vai criar um hábito, ele vai anotar, ele vai pontuar, eu vou conferir primeiro, ou eu vou mandar isso lá para o outro setor, pronto, já Na própria resolve, até que eu psico aprenda. na própria psicoeducação, ela mostra que o fato de ter TDAH não é a desculpa para o que eu faço. TDAH explica. E a partir disso, quando eu conheço a minha falha, eu falo: "Ah, opa, esbarrei na minha falha. Então tá, então qual que é a fonte, ou qual que é o meio, ou qual que é a abordagem, qual que é a técnica que vai me levar para o acerto?" Porque se eu conheço a minha falha e o motivo, eu não paro aqui no meu motivo. Ah, não, tá, tudo bem. Eu comi, por exemplo, celíaco. Eu comi pão e passei mal porque eu tenho alergia a glúten. Então tá, então toda vez que eu comer pão eu vou passar mal. Tá, e aí, o que que você vai fazer? Então eu agora vou reprogramar as minhas refeições para tal coisa. Não é só o fato de que não posso comer por causa disso. O que que eu posso fazer, já que esta aqui é a minha condição? Se a gente para na nossa condição, que é o caso do ansioso, que é o caso do depressivo, que é o caso de muitos outros. Por exemplo, também é o caso dos pais atípicos, não estou falando, não generalizando jamais, mas alguns fazem, não, meu filho, ele é autista. Mas, poxa, tudo bem, ok. Entendemos, é essa a condição, mas o que que a gente faz para que isso desenvolva, para que essa pessoa tenha espaço, para que essa pessoa possa acertar, para que eu seja funcional? Eu vou me sentar no Melhora na lugar. minha condição, né? Exato, eu vou me sentar no lugar e pegar meu bichinho de estimação, minha doença de estimação, e falar: não, eu tenho TDAH, e aí eu esqueço mesmo as coisas. Eu tenho TDAH e eu me atraso. Eu brinco que eu gosto de me atrasar com calma. Eu me conheço e eu sei que eu tenho problema com horário. Então, toda vez que eu me programo 1 hora antes do lugar que eu vou chegar, para me atrasar 30 minutos. Ou seja, eu vou chegar 30 minutos antes. Uhum. É sempre assim. Então eu sempre faço isso e eu ainda tenho outra ajuda. Eu coloco o despertador para tocar e eu não tiro, eu fico colocando ele no soneca para ir me lembrando, o horário tá passando, agora eu tenho tanto tempo, eu tenho tanto tempo, porque eu realmente eu saio de órbita. Eu não posso ouvir música quando eu vou me arrumar, porque isso me tira completamente de órbita. Eu tenho processos. Distrai. Completamente. Eu tenho os meus processos, por exemplo, eu vou sair, eu determinei a roupa que eu vou usar, o sapato que eu vou usar, a maquiagem que eu vou usar. Eu faço tudo em determinados processos e eu vou vendo o tempo que eu tenho. Estou mapeando o meu tempo. Eu tenho tanto tempo. Em tal tempo eu tenho que chamar o meu aplicativo para poder sair de casa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho tanto tempo, o meu tempo de deslocamento. E ainda assim, eu ainda erro. Com todos esses processos, eu sei que talvez eu vá esquecer alguma coisa em casa, que talvez eu possa me atrasar, porque calculo errado o horário, ou eu consigo me distrair no meio de todos esses lembretes. É uma condição que me coloca em situações difíceis. E ainda assim eu trabalho ela todos os dias. Eu trabalho essa condição. Eu procuro me concentrar, diminuir os estímulos quando está muito desequilibrado, está muito no movimento muito alto. E fazer atividades que me ajudam a centrar, como por exemplo leitura. Tem uma coisa que eu estou tentando começar a fazer que é meditar. Parece que eu vou querer pular do prédio, assim, sabe. Ai, não Eu falo quero que é parar. alinhar, né? Ai, eu não quero parar, meu Deus, é muito difícil. De fato, porque o estímulo eu já tô tão acostumada com o caos, com o movimento, com o Anota essa barulho. palavra, caos. É, que eu preciso realmente organizar. É uma coisa simples, como organizar a minha prateleira e não bagunçar ela de novo. É muito simples, eu organizei, agora quando eu for guardar algo, eu vou guardar algo no lugar. Porque o que que eu faço? Eu tô com tanto movimento, eu não vou botar aqui, daqui a pouco eu pego. Aí eu coloco qualquer coisa no outro lugar de novo, daqui a pouco eu já tô de novo na bagunça. É muita coisa. Então, parar, desacelerar, não é simplesmente parar. É etapa. São etapas.
eu vou colocar isso aqui nesse lugar, eu vou fazer isso daqui primeiro, eu vou concluir isso daqui primeiro, depois eu passo para a próxima etapa. Mas é difícil. É um processo que às vezes exige muito e não acerto de primeira. Eu vivo recomeçando. Ser TDAH é recomeçar. Então, será que esse ser não é um ser tão normal como todos os outros seres? É, sim. E que está dizendo que acabou aprendendo a funcionar com tudo, você falou em caos, e você deu vários exemplos. O legal é que quando você conta de tanta coisa, e depois ainda junta, ainda me coloca a palavra causa na ponta, né? Que deve ser para juntar tudo dentro daquele cesto, aquele nicho que pega as coisas, a mulher sai arrumando a casa, pega aqueles nichos, tudo, joga ali, depois pá, pá. E para isso eu preciso de tempo, eu preciso de disciplina, eu preciso de ter um lugar minimamente organizado e eu preciso ter estabelecido, não, isso fica aqui, isso fica aqui. E eu baguncei quando eu precisava, como qualquer caixinha, eu baguncei e depois eu organizo. Logo, Ana, que eu acho legal, que aí você chega, você fechou com a parte que eu acho muito importante. Gente, então é tão normal ser assim, ter tanta coisa, colocar tanta coisa na minha vida, na agenda, no dia a dia, e faltar atenção às vezes, e ter que ter disciplina para manter, reter essa atenção, né? Que a grande parte da falta de atenção é não reter a atenção às vezes, né? Ou não reter não processar essa atenção também retida, né? Que aí vai no ciclo aí às vezes das dificuldades, dado o nome problema. Peguei também 2, 3 vezes que você falou a palavra problema, e é bacana a gente falar isso, porque, gente, será que é problema? Ou será que é um monte de coisas? E que, de repente, eu até vi como problema. E depois também, quando você citar, então você citou a palavra problema, que eu acho legal a gente ajudar isso para os TDAs, HD, nem sempre é problema. Às vezes, quando você vai ver, não é problema, é um comportamento normal, é uma estimulação demais, é coisa. Daí a importância, né, às vezes, de um tratamento, né? De primeiro para eu saber de onde vem tanta pressa, tanta ansiedade, tanto medo, tanta insegurança, tanta formação para ser assim, ou socialmente formados para ser assim. Ponto. Eu, no meio disso tudo, e o externo que ainda me acusa, ou me direciona, ou me cobra do que eu quero, não quero, estou afim, dou conta, não dou conta. A gente acaba jogando uma certa normalidade aí para alguns comportamentos, né, ou algumas atitudes. E de criança é muito comum isso, né? As pessoas estarem desesperadas. Ah, mas ela está muito eufórica, a minha criança adora essa parte. Minha criança está muito hiperativa. Eu falo, mas a criança tem que ser hiperativa mesmo. Ela tem que ser hiperativa, ela tem que ser ativa, ela está até vamos colocar 12, ela está desenvolvendo todas as suas capacidades, ela precisa, inclusive, desenvolver isso tudo muito bem. O brincar, o lúdico é que é a questão, é com brincadeira de preferência, inclusive na cobrança, na reclamação, no xingo, que vá na brincadeira e numa boa, porque ela está estimulando tudo. Então a hiperatividade é extremamente normal. O não parar é que começa a vir a ser um problema, não parar às vezes, não descansar a máquina, não parar para pensar, e aí eu vou ficar sempre em alta rotação, aí eu desenvolvo mais dificuldade, que eu desenvolvo déficit, né? Eu também tento dispensar alguns estímulos, assim, alguns pensamentos. Eu recebo estímulo, não consigo dispensar o estímulo, mas eu dispenso o pensamento. Ok. Exemplo, eu vou trabalhar sobre determinada área agora. Vou produzir um texto, vou produzir um conteúdo aqui, tô fazendo meu roteiro, tô fazendo minha organização toda. E aí, de repente, me vem outras coisas. Ah, eu tenho que resolver tal coisa, eu tenho que resolver tal outra. E você mesma me ensinou que uma coisa que ajuda a gente a cumprir essas tarefas é listá-las. Agora é a vez disso. Então, qualquer coisa que é fora disso, não é agora. Não vou dar atenção para isso agora. Isso me ajudou a concluir minhas etapas e ser assertiva. Eu sou uma pessoa multitarefas. Eu faço muitas coisas. E assim, é meu, eu quero ser produtiva, eu gosto de ser assim. Só que eu não tinha funcionalidade antes de aprender as etapas, porque eu queria fazer tudo junto. Queria fazer tudo ao mesmo tempo. Estava produzindo texto, atendendo o telefone, marcando reunião, fazendo locações, um monte de coisa ao mesmo tempo, e as coisas não estavam funcionando. Então, quando eu determinei que eu tinha vários dias da semana, e que desses dias eu tinha vários horários, eu poderia determinar que na segunda, na parte de horário, de tal horário a tal horário, eu poderia trabalhar tal coisa, de tal horário a tal horário, eu poderia fazer tal outra coisa. E ainda, além das atividades, dar preferência, dar prioridade para o meu autocuidado.
Porque se eu não cuidar bem de mim, eu não executo nada bem. Então, eu preciso me alimentar e me alimentar bem. E me alimentar bem significa comer coisas que me fazem bem. Como beber água, que é importantíssimo. Como comer alimentos que não vão me estimular tanto, mas vão me nutrir. Fazer uma atividade física e, de preferência, se possível, algum momento em ar livre, para poder também sair de toda aquela, né, luz parafernália, movimento e tal, e ter um pouco de paz. Então, eu busco esse tipo de atividade, esse tipo não é nem técnicas, são, enfim, opções diárias para me trazer um pouco de paz, para me poder dar sequência. Então, eu sei que até determinado horário eu tenho isso para fazer comigo. Então, agora, qual é o processo de hoje? Eu vou fazer uma reunião em tal horário, depois eu vou entrar em contato com tantas pessoas, vou fazer essa e essa reunião, e aí no final do dia eu concluí muito mais do que antes, aquele tanto de coisa que eu tinha na cabeça, porque eu consegui fazer uma coisa que eu aprendi recente. Eles chamam, foi o Thales Fagundes que falou. Abre a porta e fecha a porta. Ele deu esse exemplo para conversas, mas eu levei isso para a vida, para todos os exercícios. Se eu vou fazer um exercício, por exemplo, vou fazer uma atividade, eu abri a porta, eu vou terminar ela antes de abrir outra porta. Eu vou abrir a porta, fecho a porta, aí eu entro pro próximo. E assim também nos assuntos, estou me exercitando ainda, mas eu faço isso. Eu comecei a falar sobre uma coisa, eu vou terminar de falar sobre essa daqui, fecho esse assunto, passo para o próximo. Isso me traz também mais precisão e mais assertividade nas coisas que eu faço. Viu o que você falou na ordem? Pensemos assim, transformei-me. Então eu transformo, Ivone, é um déficit de atenção, né, um transtorno. Então eu transformei aquele momento meu onde eu pensava, eu queria pensar tudo ao mesmo tempo, como uma boa criança, vamos dizer, estimulada, eufórica. Mamãe, 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 mamãe. Aí tá lá a mamãe sábia, né, mãe? Calma, meu amor. Espera aí, vamos fazer o seguinte, uma coisinha de cada vez, meu bem. Então vamos lá, conta para mamãe. Quando você está, por exemplo, fazendo dever com a criança ou qualquer atividade, né? A tendência é começar a fazer, às vezes, um teste, né? Eu estou lá no teste, lá, a criança, ela, ô Tivone, olha, semana que vem eu tenho uma festa. Aí eu, legal, né? Mas agora não vamos mais, não vamos mais falar disso. Gente, é tão libertador, até para a própria criança. Ah, tá bom. E ela não fala mais nisso. Que lindo. E ela não fala mais nisso, mas se ela voltar de novo, né? Porque é normal, ao mesmo tempo, um barulhinho lá fora, uma buzina, um bichinho lá fora, né? Gente, Ivone, até o passarinho me tira concentração lá na escola. Eu falei assim, é claro, o passarinho canta, tá lá para tirar a sua. Então é difícil talvez às vezes nem na faculdade, né? Eu não vou prestar atenção no passarinho, mas eu vou prestar atenção no professor passarinho, mas depois, eu já adulto, organizado, eu vou ter que estudar aquilo ali um pouco mais, porque na hora lá o passarinho tirou minha consideração, tudo bem. E Mas também, eu não sou ativo, eu não sou de altas percepções, então você falou uma coisa muito boa, Iana, você deu um ótimo exemplo, que muito bom o seu exemplo para todo mundo, tá ajudando todo mundo demais, né? Tá vendo? Eu era assim e eu venho me transformando em uma pessoa mais organizada, mais disciplinada, que chega com meia hora de antecedência para ficar calma, tranquila e bela, porque eu tô com tempo, eu tô com uma barganha de tempo. Provavelmente vem, às vezes, com o amadurecimento, vem com a ajuda, vem com os toques, vem com aquilo que a gente também perdeu quando eu atrasei, né? Quem nunca perdeu um voo? Quem nunca perdeu um ônibus na rodoviária? Quem nunca perdeu uma grana, ter que pagar a diferença, né? Quem nunca perdeu um voo? Mas, gente, acontece com todas as pessoas e a gente tem a capacidade de se transformar. não, eu já peguei milhares de ônibus errados. E assim, o que é mais legal desse nosso bate-papo é entender que não existe uma receita para o TDAH. Né? Não existe um TDAH igual e não existe uma receita. O que funciona para mim pode não funcionar para outro. Pode ser que algumas coisas funcionem e é por isso que a gente divide, mas o mais importante é se conhecer. Sim. Teve uma coisa que você me ensinou que foi, eu tenho um raciocínio muito rápido e eu demando muita coisa e eu faço muita coisa e crio muito rápido, mas na hora de entender eu era lenta e eu não sabia disso. E eu precisei entender isso. Por quê? Ah, não, porque Ivone, eu sou burra. Ah, não, Ivone, porque eu não consegui entender. Não, é porque meu estímulo é tão grande que às vezes eu preciso parar e voltar. Peraí, você pode repetir isso daqui pra mim? Peraí, quando a pessoa me Sim. fala, eu imaginei milhões de situações. Então, peraí, deixa eu entender isso aqui de novo. Então, talvez eu preciso rever um pouco mais as coisas, com um pouco mais de tempo,
para também ser mais assertiva. E ninguém conta isso pro TDAH. Ninguém conta isso para Uhum. quem conta. Só falam assim: ah, você tem TDAH, você é esquecido, e você não foca em nada, e você não termina nada. Não. Uhum. Às vezes a gente Desatento. precisa de tempo também, a gente precisa de paciência. A gente precisa de pessoas que tenham a boa vontade de entender que nós temos um tempo. Então, o mais importante é a gente saber se organizar mais, saber se Hum. conhecer, né, Ivone? Exigir, Ver exigir um pouco menos do cérebro, exemplo que você deu, né? Eu exigi muito do meu cérebro, exigi muito da minha concentração, atenção. E agora, chegamos ao fim desse bate-papo, que vamos ter muito O mais vezes, famoso né, Ivone? Ah. "ah". Gente, se vocês gostaram do assunto, comenta aqui embaixo, deixa pra gente o que vocês queriam saber mais sobre o assunto, sobre a Ivone. A gente deixou pra vocês o contato da Ivone, que é direto pra vocês poderem marcar uma consulta, conhecer ela e virar a chavinha da sua vida também e descobrir qual que é a sua área, qual que é a sua melhor habilidade. Compartilha, se você ainda não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, se inscreva, compartilha, porque tem muita gente precisando do que a gente falou aqui, que vai ajudar e pode transformar a vida de outras pessoas. Ivone, eu quero te agradecer por você Eu ter que aceitado o agradeço. convite, ter vindo aqui dividido tanta informação importante, quebrado muitos mitos e espero que você volte mais. Quer deixar um recado para as Quero pessoas? sim agradecer você, agradecer o Aqui Pode, né, que faz um trabalho aí que acaba ajudando todo mundo, né. Eu creio que é muito gostoso, falamos muita coisa e ficou muita coisa sem falar, mas talvez em um outro programa, né, ou outras coisas podemos falar, e o importante é ficar atento, Uhum. né, se interessar pelo assunto e procurar saber, procurar informar, procurar ajuda, tá. Se Parabéns conheçam. vocês. Obrigada. Se conheçam, gente. Isso faz toda a diferença. Quando você entende aonde que o problema bate, fica mais fácil resolver. O que era, o que é e o que que eu posso ser. Perfeito. Ajuda bastante. Muito obrigada por vocês terem vindo. Obrigada, Ivone. Um Nada. beijo e até o próximo. Beijo.